noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E o papo hoje é com André Luiz e Nathaniel Bandeira. É Bandeira, né? Bandeira. Ali acertei. O pessoal trabalha com terapia de ancoragem. Mas antes de explicar o assunto, vou passar a palavra para eles se apresentarem. Se apresente pra gente. Muito bem, então. Me chamo André, né? Primeiramente queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui trabalhando. Eu sempre falo que toda vez que a gente fala da terapia da ancoragem, é um trabalho. Então a gente está fazendo um trabalho aqui hoje associado à proposta do podcast, né, que é despertar, que mais pessoas possam despertar. Então, primeiramente agradecer. Muito honrado de estar aqui. Show. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, esse convite, de levar mais conhecimento, né, um pouco da terapia de ancoragem para as pessoas conhecerem e que nada disso, despertar, né, esse conhecimento. Legal. Antes da primeira pergunta, deixa eu entregar um brinde para vocês, que é a nossa logo, que quem faz é a Sublime Arte. Até se vocês tiverem interesse em contatar com a mulher, ela é bem talentosa nessa área de sublimação. Para vocês colocarem no tempo de vocês, lá no espaço de vocês, Legal. e levarem nós de recordação. Legal. Obrigada. Vou deixar aqui o presente. Show. Então, a primeira pergunta do pod, ela é de praxe, né? Como que vocês despertaram para essa espiritualidade, para essa terapia? Como é a história de vocês até chegar nesse caminho? Bom, eu tenho uma boa caminhada aí dentro da espiritualidade, e eu considero que foi de altos e baixos, mas eu comecei lá com os meus 19 anos, após alguns episódios de eventos espirituais assim, que tiveram na minha vida. Ali eu comecei. E dentro desse contexto, o que fez eu olhar foi a dor, né? Não foi o caminho do amor, né? Então, eu acredito que tem pessoas que se conectam com a espiritualidade pelo caminho do amor, pelo caminho da dor. E dentro desse contexto, dessa jornada, teve um momento que eu me tornei ateu. Lá nos meus 27 anos, 10 anos atrás, aí eu comecei a fazer um trabalho espiritual após alguns eventos, mais uma vez pela dor, né? E após isso, eu, dentro de uma caminhada, eu inclusive estive dentro de uma casa onde fui filho de santo, então fiquei por 5 anos nessa casa e conheci a terapia de ancoragem nesse meio tempo. E quando eu conheci a terapia de ancoragem, né, eu sempre conto essa história e vou contar de novo, né, que eu fui obsessor da Rosília Portillo, no curso que ela estava ministrando, que era o nível 1. E dentro desse contexto, mais uma vez eu tive que escolher o caminho da dor. Então, por quê? Porque aquilo dali que me foi apresentado foi algo muito, muito potente, muito forte, mas eu não considerei aquilo. E aí eu escolhi um outro caminho. Então, quando eu escolhi aquele caminho, chegou num momento que eu disse, não, agora eu acho que eu não aguento mais, eu vou ter que me render. E quando eu me rendi a esse processo, foi aí que a minha vida começou a mudar, né? Começou a ser diferente. E aí quando eu tornei facilitador dessa técnica, né? E desde então a minha vida começou a ser mais leve, começou a ser mais tranquila, assim, de uma forma resumida. Então eu tenho uma trajetória como empresário do ramo fitness, né? Fui dono da academia, fui professor do Muay Thai, né? Tenho uma história dentro desse contexto. Mas a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. Sempre, desde muito jovem. Só que eu não olhava para isso. Chegou um momento que eu tive que olhar. E aí que começou o trabalho oficialmente, né? Então a missão. Então eu devo isso à terapia de ancoragem.
foi ela que me conectou oficialmente com a minha missão. Que interessante. E mudou totalmente a vida. Totalmente. Quem me conhece sabe que mudou totalmente da água pro vinho. Que barbaridade. Que coisa boa também, né? É o chamado, né? É o chamado. É o chamado. E você, Nathalie, como é que foi o teu despertar? Então, eu desde muito nova, eu sempre tinha algum que me chamasse, que dissesse que tem algo a mais, né? Sempre busquei muito, comecei com signos, quando eu era lá do interior não tinha muito conhecimento, mas quando pegava as revistas e via signo e algo energético, isso foi me chamando a atenção. Até que eu fui apresentada ao Reiki, depois fui a casas espíritas e eu sentia que ali ia me preenchendo, né? Que é algo nesse sentido que eu tinha que encontrar pra minha alma, né? Até chegou num momento que eu conheci o André, né, que estava no ramo fitness, e a gente começou com aulas de Muay Thai na academia, mas eu sempre repito o que o André disse e vou repetir, e foi ali que a gente começou a ter terapia nas conversas, né. Começamos a se identificar e cada hora uma terapia. Tinha dias que a gente nem treinava, sentava e conversava. E um dia daí eu apresentou a Jornada das Constelações, né, onde teve um despertar muito profundo de me conectar, né, com a minha família, as dores do sistema familiar, né, fazer cura nesse processo, né. E um dia ele chegou e disse: Nathalie, eu tenho um convite para te fazer para terapia de ancoragem. E eu disse: sim, eu quero, aquilo pulsou, né, e só que eu não sabia o que era. Eu sim, eu vou fazer. E daí cheguei lá no curso, eu não tinha nem noção do que era terapia de ancoragem, que trabalhava, e fui fazer o curso. E a partir dali eu acho que eu me encontrei, né, com a minha alma, consegui me libertar de muitas dores que acabam cegando a gente e nos afastando dos nossos processos de cura, né. Eu acho que a gente fica às vezes tão imerso nos processos de dor que a gente acaba não querendo olhar, né, porque tá ali que nem diz, tem o caminho da dor e do amor. E a gente se cega tanto no processo da dor, muitas vezes, que a gente esquece de olhar pro outro lado. Que tem ali os auxílios, que tem a nossa equipe para dar todo esse suporte pra gente, e a gente acaba se cegando muitas vezes, né? E acho que a terapia da ancoragem veio para me abrir os olhos e conseguir me libertando devagar, é um processo contínuo, né? Numa sessão vou me libertar, no dia que eu vou na sessão espírita vou melhorar. Não, né? É um conhecimento, tem várias áreas de conhecimento, né? Acho que cada área traz curas diferentes para nossa alma, né? E assim a gente vai se encontrando, se conectando, que as curas estão dentro de nós, né? Só a gente se... Que legal. E o que seria a terapia de ancoragem? Então essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz. E o que é mais importante saber, que eu, olhando assim, é compreender que ela não é só uma técnica. Ela não é uma técnica, ela é uma frequência de cura. Então, essa frequência de cura, que as pessoas terminam se conectando, é que faz a diferença. Porque quando a gente se prende a aspectos técnicos, a gente termina ficando preso, engessado, enraizado. E quando a gente olha para esse aspecto da frequência, tudo passa a ser diferente. Então você se sintoniza, como se você, lá na rádio, lá, nós temos aqui na nossa região a 104.7, né? E aqui, se nós fôssemos sintonizar lá na frequência de cura da ancoragem, né? Que é uma frequência. E ancoragem, por que o nome ancoragem, né? Porque a premissa básica desse trabalho é ancorar o ser aqui no planeta Terra, para que ele realmente tome consciência da vida dele, saiba oficialmente o que ele tem que fazer aqui, como ele tem que proceder, como que ele tem que agir aqui, para aprender a lidar com a tridimensionalidade e aí então cumprir a sua missão. Inicialmente, né, e eu acho que isso é algo assim que tem que ser levado muito em consideração. A ancoragem, ela vem com a proposta de despertar comandantes, né, que estão adormecidos aqui. Então esses comandantes, né, que terminam despertando após essa conexão, terminam se integrando a esse corpo e expandindo o trabalho e levando essa frequência para mais pessoas. Então essa que é a proposta inicial, assim, para a gente começar a ter um diálogo inicial do que seria a terapia de ancoragem. Tendo essa informação de que é uma frequência e que pode estar
auxiliando o ser humano a partir do momento que ele se sintoniza com ela. Tanto que o nosso trabalho ele não é online, ele é presencial, justamente por conta desses aspectos, né, de você precisar dessa sintonização, onde um campo de cura é manifestado, e algo que é bem interessante, que tem que se levar em consideração também, é que nós estamos conectados com uma missão de ascensão planetária. Assim como existem vários trabalhos ao redor do mundo que estão conectados com essa missão, a ancoragem também tem esse propósito de levar a ascensão para as pessoas. Então é um trabalho que, como você mesmo disse, talvez não seja tão conhecido, né, mas aos pouquinhos as pessoas estão conhecendo. Teve um episódio como é que é o nome do podcast lá, do Paranormal, onde muito mais pessoas conheceram quando a Rosile Portillo, que é a canalizadora desse trabalho, né, esteve lá falando sobre esse trabalho, então muito mais pessoas conheceram, né, tiveram a oportunidade de se conectar com essa frequência. E eu sempre falo que é um caminho sem volta. Depois que você se conectou, não tem mais como você dizer assim, eu não vou seguir um processo de ascensão a partir de agora, a menos que você faça muita força, como eu fiz lá no passado, né? Você vai contra isso. Você vai contra, né? Porque realmente é um movimento de expansão muito grande. E esse trabalho, ele é auxiliado por guias espirituais, como é que procede esse auxílio para sintonizar essa frequência da terapia? Então a gente tem que começar com a história, né? Começar com a história, claro, com o começo do trabalho. A Rosi, ela tem um mentor espiritual. Na época ela não entendia muito bem também, ela conta essa história, tem vídeos dela falando que ela não compreendia por que as pessoas falavam que tinha um militar do lado dela. E ela foi aos poucos se aprofundando e chegou no momento que ela conheceu Irazondo Canastreia, que é o comandante da plataforma da Estrela Azul. Esse comandante, ele quem sintoniza as pessoas. Então, dentro desse trabalho que a gente faz lá, que é uma imersão de um final de semana, não seria uma imersão, né? Seria um curso de final de semana, onde as pessoas se conectam. E a partir desse caminho, desse início desse caminho, as pessoas começam a se desenvolver. E para isso, a gente tem o apoio, né, de várias egrégoras que se chegam para trabalhar. Nós temos o comando Astar Sharon, que chega para trabalhar. Nós temos os pleidianos, os arcturianos, os sirianos. Nós temos as águias brancas, os Arvians, né, que chegam para esse trabalho. Inclusive, antes da gente começar o trabalho oficialmente, né, eu gostaria de fazer um ancoramento, se você me permitir. Com certeza, com toda a liberdade. Então, vamos respirar fundo, o pessoal que está assistindo. Vamos se conectar com o trabalho agora, se conectando com as nossas consciências superiores, conectando com a nossa divina presença, eu sou. Em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Mãe Divina e Filho Eterno, meu mentor pessoal, meus orixás ancestrais, eu decreto que a partir deste momento, a força, a luz e o poder de todos os centros galácticos, sistêmicos universais estejam em sintonia perfeita com a minha mente, com a minha alma, para que possamos realizar esse trabalho. Invoco agora Irazondo Canastreia e suas 7 linhas de comando, meus guias, mestres e mentores pessoais, os anjos que fazem um ancoramento de uma energia de proteção e de paz, os anjos do raio azul que nos auxiliam nos momentos em que temos que tomar decisões e movimentar a nossa vida, os anjos do raio violeta para que transmutem todos e quaisquer vestígios de negatividade, formas, pensamentos, medos e situações que passamos durante o nosso dia. Os anjos do raio rosa para que nos preencham de amor, de bons pensamentos, bons sentimentos e para que nos ensinem a compartilhar de maneira positiva e incondicional.
Somos preenchidos por esta luz rosa, sustentada pelos anjos do raio rosa. Os anjos do raio branco, para que façam a conexão com o nosso eu superior. Um grande tubo de luz branca vem até nós e faz a conexão com o nosso eu divino. As fraternidades da cruz do triângulo, cósmicas e galácticas, os confederados de Orion, Confraria de São Bento, as equipes médicas, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Fritz, Mestre Ramatiz, Dr. Medina, equipe PAN. Chamamos também o povo da mata, que trabalha com plantas e ervas, as curandeiras, benzedeiras, vovozinhas, rezadeiras, parteiras e caboclas. Expandimos toda essa luz que ancoramos para todo esse espaço e invocamos o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Gabriel, o Arcanjo Rafael, o Arcanjo Jofiel, o Arcanjo Ezequiel, o Arcanjo Uriel, o Arcanjo Samuel e toda a hierarquia arcangélica e suas contrapartes divinas, todos os mestres e mestras da grande fraternidade branca, os grandes orixás, ponto verde, ponto base, os cabalistas, os profetas, o Pai Universal, os tigres azuis, as ordens das Marias, os 144 chorrãs, os 144 Elohins, as águias brancas. Peço conexão com as equipes da nave Santa Ametista, nave Santa Esmeralda, com a plataforma da Estrela Azul, comando Astar Sharon. Invoco Moisés, Jesus Sananda, Buda, Krishna, Lord Kumara, Cthulhu e Melquisedeque, a energia feminina através da Mãe Maria, Kuan Yin, Mestra Nada, Mestra Rovena, Mestra Portia. Todos representam Deus na sua diversidade. E nos unimos a todos através dos nossos corações, pois sabemos que viemos da mesma fonte, embora às vezes estejamos em lugares e em cargos diferentes. Peço proteção, clareza, intuição, prosperidade, pois tudo isso faz parte da nossa realidade humana. Vamos ativando nossos Merkabas de proteção. O Merkaba girando no sentido anti-horário, envolvendo todos os nossos corpos, na cor azul, verde e limão. Pedimos agora um Merkaba no sentido horário, na cor azul elétrico, que possamos permanecer nesse Merkaba durante todo esse trabalho. Vamos ativando escudos de Miguel, à frente, à esquerda, à direita, acima e abaixo, atrás. Vamos ativando o manto de visibilidade de Miguel Maitreya em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com a permissão dos guias da casa, com a permissão dos devas desse lugar, dos guardiões desse espaço, peço que seja formatado agora uma pirâmide inferior de proteção na Corrubi em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Uma pirâmide superior na cor azul em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vamos formatando toda a geometria sagrada desse trabalho, pedindo aos amados guardiões. Amados guardiões, por favor, abram um vórtice da 12ª dimensão em sentido anti-horário, em plena expansão na força crística celestial de luz platinada. Ancorem este espaço, esse trabalho, na luz prata clara 12D. Definam a rotação de acordo, calibrem, ancorem, tranquem e selem nesse holograma. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, na terra, nos céus e nos nossos corações. Nós somos impenetráveis e invencíveis. Pedimos às forças Aurora e toda a egrégora da terapia de ancoragem a ancorarem esse espaço sagrado a serviço das leis de Deus, às quais nós servimos. Quero poder construir com esse nome Louco Velho, levar a vários lugares. Quero poder olhar para trás daqui
há 5 anos e ver aonde que nós chegamos, porque nós traçamos um objetivo e vamos fazer de tudo para chegar a esse resultado. Check the old school flow, like water, see I sorta got a Rick James aura, let the whole school know in that order. Can't tell you what an old fool know, but everything organic, this a whole food store. Taking nothing for granted if you hoes too slow. O nosso projeto é um grupo de pessoas que compraram o sonho, o mesmo objetivo de levar esse nome para vários lugares. A nossa meta, objetivo para 2023 é inaugurar em setembro já a barbearia Louco Velho em Itapejara. Temos projetos para Amaral, Carazinho, Passo Fundo, Erechim e queremos expandir, levar essa forma de atendimento a quantos lugares nós conseguirmos. Entire lives became computerized. We were back spinning in shell toe and Puma Clydes as we watch some of our stars continue to rise up to Jupiter and Mars. We learn to utilize our credential and how to maximize the potential to build brand. Laying the proper groundwork's essential to go from Public Enemy to Tribe Called Quest to Jay-Z, Diddy, Pharrell, Drake or Kanye West, to where our world could be as free as Brian on test. In a place where no one else has got to sign our checks. We made fortunes out of fame like Run and DMC. When we came in the door like Rock and Eric B to make something out of nothing. And it's come to define a legacy more meaningful than just a moment in time. The kind of brilliance we reveal. Meu nome é Jacir Fernandes, faço parte da equipe que fundou a Barbearia Louco Velho e queremos ter esse nome nos 3 estados do sul do país. Show de bola. Agora eu entendi porque terapia de ancoragem. Entendeu? Entendi. Entendi o porquê que é ancoragem. Você dá toda uma coordenada onde é que você quer que o trabalho seja realizado. E ali forma um campo de proteção magnético, sistêmico, universal, para que esse trabalho consiga se desenvolver com as proteções e os auxílios assim necessários. Aí dá para você perceber a frequência do trabalho, né? Sim. Como você é uma pessoa que conhece a espiritualidade, dá para você perceber que a frequência sobe. É. Não, show. Eu vi que você falou o nome de Ramates. Vocês também trabalham bastante com essa energia de Ramates? A gente trabalha com diversas energias, depois você percebe isso, né? Uhum. E dependendo da situação, a equipe necessária se apresenta. Então, muitas vezes a gente não tem nenhum discernimento de quais são as equipes que estão trabalhando ali, mas a gente sabe que estão trabalhando. Então, a gente trabalha com diversas frequências de trabalho. Deu para perceber que os guardiões estão muito fortes aqui. Sim, aqui sim. Mas vamos lá. E seguindo a sequência da história da terapia de ancoragem, como que desenvolveu então até chegar nesse patamar que é hoje de ancorar uma egrégora, ancorar uma equipe e fazer despertar novos comandantes? Então, dentro desse contexto, né, começa com a história da Rosi, que eu falei lá. Inicialmente, né, a abordagem inicial que foi utilizado foi a apometria. Né, lá no Dr. Lacerda, não sei o quanto você conhece, quanto já ouviu falar. Alguma coisa, não muita coisa, mas... Então, lá nos anos 60, o Dr. Lacerda trouxe esse contexto apométrico, né, onde se trabalhava os desdobramentos dos corpos. E aí se desencadeou, né, todo o trabalho com a terapia de ancoragem também, após a Rosi ter acesso a essas informações e ser a base necessária. Então a gente trabalha, né, o nosso trabalho, a base dele é comandos. Só que quando a gente fala em terapia, é um processo que envolve muito mais técnicas em si, né? O terapeuta, a gente sempre fala que o terapeuta tem que se trabalhar, ele só pode levar o outro aonde ele já foi. Não tem como ele querer fazer um trabalho onde ele não conhece, levar uma pessoa onde ele não conhece. Então ele tem que ter trilhado aquele caminho. Então essa é uma das nossas máximas. E dentro disso se desenvolveu alguns níveis.
Então nós temos o nível 1, que é a conexão com a alma. Então dentro dessa frequência que eu falei lá no começo, nós temos o nível 1, nós temos o nível 2, nós temos o nível 3, e agora que está saindo, vou falar assim carinhosamente, está saindo do forno o nível 4, a Rosi está canalizando o nível 4. Então o nível 1 tem facilitadores hoje, que é eu, o Roger e a Anice, que facilitamos esse trabalho. A Anice Facine de Chapecó, o Roger vindo do litoral de Santa Catarina, e eu aqui na região de Erechim também. Então estamos fazendo esse trabalho e expandindo para o Brasil de uma forma geral. Assim, nós temos alguns lugares onde já se está se expandindo, que é São Paulo. Agora nós teremos um curso em Florianópolis, onde a Rosi já ministrou lá atrás esse trabalho. Nós temos em Belo Horizonte um grupo de pessoas lá bem fortalecido. Então, esse nível 1 ele é ministrado por nós. Os níveis 2 e 3 são ministrados pela Rosi. Daí é com a Rosi de Portillo. E então são níveis de frequência onde a pessoa, e vai ter aquela pessoa que vai chegar no nível 1, vai se conectar com o propósito dela e vai seguir a sua vida. E vai ter aquelas pessoas que vão se aprofundar. Paralelo a esses níveis, nós temos ainda aquilo que eu te falei, da reconexão da malha ancestral com a magia dos orixás, que é o Roger Pereira que ministra. E aí nós temos também a origem do servir, aí é um trabalho voltado para empresas, que aí sou eu que ministro. Então, dentro desse contexto, a gente tem realmente um trabalho terapêutico a ser feito aqui, onde a gente tem uma abrangência muito grande. E as pessoas estão começando a conhecer agora. Como você está conhecendo agora, as pessoas que vão assistir o trabalho propriamente, vão talvez se conectem e digam, isso aqui faz sentido para mim. E essa conexão com a alma, ela é feita durante essa primeira imersão, que é no final de semana. Isso, é no final de semana. Aí faz essa primeira sessão, não seria uma sessão, isso é um curso, uma formação, onde a pessoa ela vai se conectar para começar a trabalhar com a técnica. E aí depois disso, eu acredito que são poucas escolas que fazem isso, eu não conheço nenhuma pelo menos, mas a partir do momento que a pessoa se conecta com nós aqui, ela não vai mais investir, a não ser que ela vá passar para os próximos níveis. Ela vai ter a cada 15 dias aulões, onde a gente chama carinhosamente de aulões, Então a pessoa, de forma vitalícia para sempre, sem ter nenhum custo, ela vai ter acesso a esses aulões, onde estaremos abordando e aprofundando para que a pessoa possa realmente trabalhar com a técnica. É difícil em um final de semana a gente trazer toda essa abordagem, onde a gente trabalha assim com profundidade, a gente aprofunda conhecimentos bem específicos que são relacionados aos campos ocultos, para falar para o público leigo, onde tem energias intrusas, obsessores, magias. Então a gente aprende a olhar para dessa maneira, dentro desse contexto, aprofundando a cada 15 dias, se a pessoa quiser. Mas e para fazer, todo mundo tem que ter um acesso à mediunidade ou pode ser uma pessoa normal, assim? Aqui eu gosto de partir daquele pressuposto que todo mundo tem mediunidade, Todo mundo tem, basta querer desenvolver. Isso é algo que grandes nomes estão falando há muito tempo. Então todo mundo tem essa mediunidade. E vai depender do teu nível de interesse, do teu nível de vontade, o quanto você realmente quer se aprofundar, o quanto você realmente quer se desenvolver, o quanto você realmente quer fazer a diferença. Sim. Então, na vida das pessoas e na tua vida também. Claro. Essa terapia de ancoragem, então a pessoa vai lá, vai fazer esse primeiro acesso a essa informação e ela mesma vai se auto-ajudar ou ela vai ser guiada
para uma ajuda? É uma ajuda guiada? Então, dentro dessa vivência, né, nesse final de semana, nós temos vivências. Né? Então, nós temos um processo de cura ali, onde o grupo se formatou, e aqui entra uma sacada muito interessante, que é legal de se olhar, que é uma cura coletiva. Então, cada grupo tem um campo de cura. E aí vai estar relacionado a questões da mãe, a questões do pai, a questões da ancestralidade, a questões de contratos que foram feitos lá atrás, algo que a gente aborda muito, né, esses contratos que fizemos lá em outras vidas. Eu já ouvi falar sobre isso, sobre esses contratos que... E aí tu faz esses certos contratos lá com determinados seres, e aí você tem que fazer uma escolha nessa vida, né? Você tem o livre-arbítrio nessa vida, fazer diferente, e aí romper esses contratos. Então, dentro desse contexto, né, desse campo de cura que esse grupo tem, se promove a cura individual e a cura coletiva. Então, o trabalho propriamente vai se formatar dentro desse contexto. O trabalho desse final de semana, essa formação vai se estruturar dentro desse contexto, do que as pessoas que estão lá dentro, dos integrantes. Então, eu sempre falo que nunca é o mesmo curso. Tanto que a gente teve nessa última formação aqui, né, pessoas que estavam reciclando o trabalho e falaram, não é o mesmo. Não é o mesmo que eu fiz. É diferente, porque é um campo de cura diferente. E sobre esses contratos, que agora me chamou a atenção. Opa! Quem são os seres que fazem esses contratos? São os seres que regem esse planeta? Então, aí quando a gente fala em contratos, eu vou te falar que pactos e contratos, né? Tu pode ter feito um pacto lá quando você era pequeno, com a tua própria mãe, com o teu próprio pai, dizendo: pai e mãe, eu nunca vou abandonar vocês. Você terminou colocando um decreto ali, um pacto, né, que talvez te aprisione. Quando a gente fala, para a gente contextualizar, né, aquelas juras de amor que as pessoas fazem, vou te amar para sempre, isso termina sendo... Tem um reflexo no universo, né? Tem um impacto bem grande. Depois a pessoa está lá na frente, ela não entende por que não consegue arrumar um companheiro, né? Então, esses contratos que você faz, votos, né, que também podemos trazer aqui, não seriam com seres em específico, né? Seres que criaram o planeta ou em si, né? Mas dentro de um contexto onde você estava numa determinada situação e precisou fazer um voto ou um contrato mediante uma necessidade, os famosos pactos com seres das trevas, né? Para você ter mais abundância financeira, ou até mesmo os votos de pobreza, que lá em outras vidas o indivíduo faz porque antes ainda ele abusou do poder, daí ele faz a alma dele escolhe fazer esse movimento de dizer: agora eu vou escolher um outro caminho, e termina fazendo um voto. Só que dentro daquela incompreensão do passado, que os seres tinham lá, e isso cabe um outro podcast, né, para a gente falar sobre isso, essa incompreensão lá levou você a um caminho. E aquele contrato que você fez, aquele pacto, aquele voto que você fez, pode estar reverberando agora. Votos de castidade. E aí, aqui a gente entra também dentro daqueles pactos com seres negativos mesmo. Aqui a gente pode estar falando Anunnakis, não sei se você já ouviu falar, né, reptilianos, draconianos. Já também. Né? No momento que em uma outra vida, numa outra esfera,
uma outra efusão você fez esse pacto, aí sim você talvez seja cobrado nessa vida. Então eu mesmo tive que fazer diversas quebras de contrato para mim conseguir caminhar onde eu caminho hoje. E essa quebra de contrato, ela é iniciada na terapia de ancoragem. Inicia-se o processo. Dentro da nossa formação, ao final do curso, é orientado para o aluno para ele começar uma quebra de contrato. Então nós temos um grupo agora que fez uma formação que está numa quebra de contrato. Agora, isso é só da terapia de ancoragem? Não, se você colocar no Google lá hoje, você vai encontrar uma quebra de contrato. Se você pesquisar quebras de contratos de vidas passadas no Google, você vai encontrar. Você vai encontrar oração, tem uma quebra de contrato de São Miguel muito famosa. Já vi. Pois é, no Google você vai achar com facilidade. Nós temos tecnologias dentro do nosso trabalho. Uma delas se chama Telúricos Tuberosons Soloaxílios, que trabalha essas quebras de contrato. Então é uma tecnologia, uma mandala, uma frequência de trabalho, né? E aí você se conecta com esse nível lá no nível 2. Então, para você entender, assim, começar a entender assim, que lá no nível 2 as quebras de contrato são mais profundas também. É como se o teu... Vou devagar aqui, tá? Se eu falar uma heresia aqui, você me corrige. Quando você acaba fazendo o teu desprendimento, não um desencarne, desprendimento, uma projeção, você pode se conectar com esses seres planetários, ser levado para algum lugar, e naquele lugar tem essas tecnologias, sendo elas orgânicas, elas tecnológicas, que é aí que vai fazer o teu processo no teu espírito, que vai reverberar na tua matéria. Exatamente, dentro desse contexto aí. Porque o que acontece? Nós não somos só esse invólucro de carne aqui, né? Eu acho que aqui a gente pode falar para o teu público. Sim, aqui, sim, com certeza. Acredito que todo mundo saiba disso. Sim. Então a gente tem esses corpos, né, que são, o pessoal conhece, a grande maioria conhece 7 corpos, mas nós sabemos que esses níveis se desdobram em mais níveis. Também. Então dentro desse trabalho também a gente aprofunda isso. Sabendo desse aglomerado humano, né, entendendo que nós temos mais corpos que somatizam nesse aqui, esses corpos são trabalhados na plataforma da Estrela Azul. Então é lá que acontece o trabalho. Para lá são encaminhadas personalidades, né, que são um aspecto psíquico do ser humano, né, que são essas vidas passadas, ou perispírito, como talvez o pessoal do kardecismo conheça mais. Né, duplo etérico, duplo etérico é um corpo. Dentro desse contexto, as pessoas vão começar a compreender que esses corpos se desdobram e que lá eles são tratados. Então, acredito que seja algo mais simples de se falar. Então, nós vamos aprofundar tanto. Senão a gente vai ter que fazer vários podcasts aqui, né? Que eu li bastante sobre seres planetários, né? E eu ouvi bastante sobre Anunnakis, sobre Sirianos, e cada um tem a sua tecnologia, né? Dentro desse contexto, dessa seara, nós, encarnados, a gente é oriundo desses seres planetários ou não? Então, aqui também dá outro podcast, nós vamos tentar dar uma resumida, né? Então nós temos várias teorias em cima desse contexto aqui. Nós temos propriamente os exilados de Capela, não sei se você já ouviu falar. Já. Então, existem seres que vieram de outros órgãos para cá, e existem seres que são nativos desse plano, desse orbe aqui, né? Que já estavam aqui antes mesmo do desenvolvimento dessa chegada dessas novas raças. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas seria se... A exemplo,
cada ser humano, ele é individual, né? Sim. Mas tem uma essência. Essa essência, ela é oriunda desses, cada uma desses seres, ou reptilianos, ou draconianos, ou sirianos, ou arcturianos, se eles contêm essa capacidade de originar um ser vivo terreno. Então, nós sabemos que tem esses seres que são encarnados aqui, né? Uhum. A gente sabe disso. Dentro desse contexto, a gente pode ter a plena consciência que sim, eles podem estar reproduzindo seres humanos aqui, né? Com essas essências que são oriundas de outros órgãos. Agora, dentro dessa temática, que eu acredito ser mais profunda para a gente trabalhar aqui, né, a gente vai observar que existem conexões que a gente tem com esses seres. Se não foi nessa vida, talvez foi em outra vida, porque a gente sabe que eles estão aqui há muito mais tempo. Não estão aqui, não chegaram agora, né? Estão aqui há muito mais tempo do que propriamente talvez a humanidade, né, se conheça assim. Uhum. Então, dentro desse contexto, a gente pode acreditar que o desenvolvimento da raça humana se deu a partir destas raças que chegaram aqui. E aí sim, a gente pode ter estabelecido vários vínculos ao longo da nossa jornada de alma. Entendi. Mais ou menos eu entendi a resposta, mas aí, como você falou, é um assunto bem complexo, né? É um assunto assim que for desenvolver, que vai fugir um pouco do tema agora, assim, isso, falar assim da ancoragem. Né? Por isso que eu não quero aprofundar tanto aqui. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Mas voltando à terapia de ancoragem, esses seres, eles ajudam na terapia de ancoragem. No caso, eu vi que você falou lá no Nax ali. Não, os Anunnakis são outros seres que não ajudam na terapia, não. São seres que estiveram aqui e que fazem parte de um outro processo, né? Que nem os draconianos, né? Tem gente que cultua esses seres, né? Dizem que esses seres são seres de luz. Dentro do nosso entendimento, são seres que trouxeram manipulação, trouxeram, que forçaram a humanidade, né? A partir do seu desejo de desenvolvimento, né? Então aí também tem uma história a ser aprofundada aqui, né? Sim. Eu falei errado o nome, é arcturiano. Arcturianos. Arcturianos, eu falei que é um ser azulado, né? Na sua fisionomia. Nós temos os arcturianos, nós temos os pleiadianos, nós temos os sirianos. O próprio Erazon do Canastreia é um mestre siriano. Né? Então, talvez por isso que eu não estava entendendo muito bem a tua pergunta. Sim. Né? Daí tu falou de Anunnakis, né? Eu disse, mas ele estava falando de outra coisa. Na minha cabeça é arcturiano. Sim. Então, assim, esses seres que até quando a gente começa a falar desses seres, pesa o trabalho. Sim. Né? Pesa o trabalho, porque a gente termina se conectando de alguma maneira. Mas falando dessas egrégoras de luz, né, aí sim, nós temos o apoio delas, e sim, elas estão aqui para nos auxiliar, no processo de evolução, de ascensão planetária. E esse evoluir, para onde que evolui? Para onde que vai?
Eu evoluo para quê? Qual que é o sentido da minha evolução? Aqui, terrena, posterior? Se a gente partir do pressuposto que a vida não acaba ali, né? E aí a gente pode entrar dentro de um contexto onde a alma tem uma caminhada, e a gente escolheu certos caminhos, a gente está dentro de um órgão, dentro de um plano de expiação. Estamos dentro de um planeta que está passando de expiação para regeneração. Quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho que entender que eu estou aqui para expiar algumas coisas que eu fiz. Ninguém está aqui de graça. Então, quando eu me conecto com essa informação, com esse... Por que eu estou aqui encarnado? E por que eu estou esperando o famoso céu? Porque nós temos uma dualidade, que nós vivemos na dualidade. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Né? É o que a grande maioria das pessoas acredita. E o que nós acreditamos é que existe um processo de ascensão, de iluminação, de crescimento, de desenvolvimento. E que ele não para após a morte. Então nós estamos aqui para cumprir uma missão, para se desenvolver, para crescer espiritualmente. E sabendo que esse corpo, essa matéria vai ficar aqui. E a partir disso a gente vai ter uma jornada, nossa alma vai ter uma jornada. Dentro de uma forma coletiva, o planeta vai ir para um processo de regeneração, que é o que nós já estamos vendo aqui, que já tem aí inúmeras teorias sendo faladas. Né? 2057 termina esse prazo. Então a gente tem muita informação sobre isso hoje na internet. O que acontece? Esse caminho é o que cada um vai escolher para si. Vai ter pessoas que vão se desconectar desse caminho, desse crescimento, desse desenvolvimento, talvez vão ter que retroceder. Então cabe a você se ancorar nesse planeta aqui para ficar, para pelo menos dar o próximo passo, para você conseguir crescer, conseguir evoluir, né, como alma. Esse é o caminho que eu acredito, pelo menos. Sim. E a terapia de ancoragem, ela faz a pessoa despertar nesse sentido. Para qual é o sentido da vida? Exato, para você se ancorar nesse planeta aqui, né? Para você começar a olhar a vida de uma maneira diferente e entender que não é só essa matrix que nós estamos conectados aqui. Você não está conectado só com essa matrix aqui, só com acordar de manhã cedo, tomar café, ir para o trabalho, voltar, aquela rotina de sempre. Tem algo a mais que isso. Não é só comprar, consumir. Tem algo a mais que isso. Não é você só pensar em aspectos tridimensionais, e sim você pensar num processo evolutivo do teu indivíduo, da tua alma. E como é que é esse processo para ti, Nathalie? Esse processo de terapia de ancoragem, essa busca do eu? Eu acho que nem a André estava falando, é despertar, eu acho que para nós olhar para nós, que a gente acaba olhando muito fora de nós, né? Muito questões aqui, o outro fez isso, o outro fez aquilo, por que eu estou em certa situação, e a gente acaba olhando muito para fora e esquece de se ancorar e procurar a nossa evolução, né? Eu acho que a terapia da ancoragem, ela vem nesse despertar para te começar a olhar de uma perspectiva que tudo é sobre nós. Que às vezes uma dor que me incomoda no outro, não é o outro, é algo que eu tenho que curar em mim. Eu acho que vem esse processo de evolução que a gente aqui, eu olho como uma escola da vida, né? Que a gente veio para olhar nossas dores, né? E eu acho que o bem e o mal é importante, porque se tivesse só o bem, a gente não ia olhar o que me incomoda. Né? Eu acho que é importante essa não luz, pra gente conseguir olhar, tá, e qual é a minha sombra que eu tenho? Porque se fosse só luz, tá tranquilo, né? Eu ia passear, não ia ter nada de ruim, eu não ia conseguir olhar pra mim nas formas do que eu tenho de obscuro dentro de mim, né? Que todo mundo mostra a parte boa, mas quando vem uma situação que incomoda,
aí a gente acaba despertando sentimentos negativos que a gente tem que olhar, né? Raivas, medos, dores, que às vezes a gente deixa no oculto, e isso não traz evolução se eu ficar estagnado. Mas quando vem algo que me incomoda, tá, e por que isso está me incomodando? A gente conseguir olhar por esse lado, né? Conseguir olhar para nós e parar de terceirizar as dores, terceirizar situações. Ai, não me dou bem, né? E nos meus relacionamentos, mas será que é só sobre o outro ou é sobre mim? Né? No meu financeiro eu não consigo prosperar. Tá, mas o que eu tô fazendo? O que eu tenho que olhar lá para trás que agora eu não tô colhendo o que eu quero, né? Eu acho que esse é um processo evolutivo, assim, que eu, né, levo muito, assim, no meu dia a dia, que é essa evolução, né? De conseguir olhar para as sombras, né? Como a Rose diz, nos cursos eles dizem, olhar para nossa sombra com amor, aceitar e entender que a gente não é só de luz, senão a gente não ia estar aqui, que nem a André diz, né? A gente vê porque a gente tem muitas sombras para curar ainda, né? E conseguir, sim, acessar, daqui não sabemos quanto tempo, o amor e conseguir olhar as pessoas como um todo, não só individual. Eu acho que quando as pessoas conseguirem olhar como todos é um todo, cada um se complementa numa parte da evolução, eu acho que o mundo vai conseguir ascensionar, né? Senão todo mundo começar a olhar só individual, ninguém vai para lugar nenhum, né? Quando começar a se curar e conseguir olhar num todo mundo junto, aí eu acho que assim as pessoas vão conseguir passar para o próximo nível de evolução, né? E essa dor que vocês comentam, é uma dor originária das crenças limitantes que vem lá da infância ou que vem dos antepassados? Essa dor ela pode ter várias origens, né? Ela pode ter origens na nossa ancestralidade, ela pode ter origens no nosso psiquismo, ela pode ter origens nas nossas crenças dessa vida ou de vidas passadas. As crenças podem ser dessa vida ou de vidas passadas ou dos nossos ancestrais. Então aqui que entra o discernimento que a gente termina desenvolvendo ao longo do tempo para compreender que tem situações que não são só nossas. E a gente, por lealdade, termina carregando essa dor. Mas ela é uma lealdade inconsciente. Inconsciente. Porque lá atrás, né, aí que entra alguns aspectos da terapia da ancoragem, porque nós temos esses movimentos sistêmicos dentro de uma sessão, por exemplo, na medida que a pessoa vai se aprofundando, né, lá no nível 2, por exemplo, ela tem conhecimentos sistêmicos, onde ela, lá na conexão com a malha ancestral, ela tem esses conhecimentos, né, então ela termina se desenvolvendo a ponto de compreender que existem leis que regem a nossa vida, né? E uma delas é o pertencimento. E o desejo de pertencer do indivíduo, ele é muito maior do que a vontade de viver, às vezes. Então tem pessoas que têm muita vontade de pertencer, que chegam a ser leais a um processo de morte, conectado à morte. Algo muito sério. É isso, o cara vê até teve uma onda, eu não sei qual onda que foi uma onda de suicídio em massa. E eu vejo que cabe nessa de pertencimento, eram pessoas que estavam depressivas ao extremo, não sentiam lugar algum, mas fazendo aquele ato cruel contra eles mesmos, iam se sentir pertencendo a alguma coisa. Eu não sei qual ano que foi isso, lembra, amor, teve um ano que foi, que até fizeram várias campanhas, era tipo um jogo, aí o pessoal jogava e o fim do jogo era isso. Aqui eu considero que tenha mais influências, né? Tem mais influências, não tenha só apenas, né, o sentimento de pertencimento. Só o sentimento de pertencimento, tem mais situações a serem olhadas aí, né? Sim. Mas eu vejo, eu acho coerente esse pertencer humano. Tu querer pertencer a alguma coisa, ou a algum lugar, ou a um grupo, ou você se moldar naquele grupo para pertencer. Exatamente, a gente faz isso com a nossa família. Né? Então, dentro da terapia de ancoragem, né, a gente termina desenvolvendo, né, ao longo do tempo essa habilidade de reconhecer esses aspectos, né, que dizem respeito à vida humana, né?
Uhum. E durante a sessão, durante esse curso de terapia de ancoragem, existe incorporação? Não. Como é que funciona esse processo? Não, então, a gente não trabalha com incorporação. Ah, não. A gente não permite incorporação, inclusive nem em uma sessão, nem em um atendimento. Isso é algo que foi orientado pelas hierarquias, né, para a gente não trabalhar com incorporação. A gente não trabalha. A gente trabalha com o indivíduo ali mesmo, com o ser que está ali, né, com as suas questões, com o que tem que ser trabalhado, com o seu auto-olhar, com essa abordagem da Nathalie agora que foi bem cirúrgica, né, dentro desse contexto, assim, de a gente olhar para a nossa sombra, né, e tem uma frase do Irazondo Canastréia, né, que não existe outro caminho, né, a não ser olhar, para evoluir, a não ser olhar para a sombra. Se você quer evoluir, você tem que olhar para a tua sombra. Você tem que olhar para aquilo que te incomoda, aquela ferida que está aberta lá da infância, aquelas dores da criança, aquelas dores do nosso processo infantil, né? Enquanto estávamos lá, tem pessoas hoje que vivem nesse processo infantil, né? Com 30, 40 anos de idade. Uhum. Não se libertou ainda. Não se libertou. E então não tem incorporação, é através de influências, vem essa energia, aí você é influenciado por essa energia para fazer o trabalho? Não, é mais uma vez a frequência. A frequência. A frequência. É por isso que eu comecei falando do trabalho pela frequência. Então, não sei se você percebeu, mas quando nós fizemos um ancoramento aqui, a frequência... Uhum. E aí a gente vai trabalhando, vai moldando o trabalho aqui, conforme a frequência que vai se apresentando também, né? Energia, mas nós estamos numa frequência mais alta, uma frequência mais elevada. Então é esse trabalho, o trabalho se dá nesse nível aqui. E é uma conversa, vai conversando com as pessoas. Vivências e aula teórica, né? Tomando conhecimento de certas ocasiões, de certas situações, de como que acontece um ataque energético. Como que acontece um ataque energético? Então, quando a gente baixa a nossa frequência, quando a gente baixa a nossa guarda, quando a gente perde consciência, a gente entra naquele modo automático, a gente abre uma porta para que essas frequências negativas, que eu acredito que todo mundo saiba ou já tenha sentido em algum momento, acessem a nós. E o que a gente faz nesse trabalho? A gente termina tomando consciência, né, de como que essas energias atuam. E aí são várias as energias, várias as formas. Nós temos desde magos negros, a íncubos e súcubos, energia sexual, exato, vampiros energéticos, e como que esses vampiros atuam, como que esses magos negros atuam, como que esses íncubos e súcubos atuam, né? E quais são a minha participação nisso, como é que eu deixo isso acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Assim, bem curto e bem sucinto. Um mago negro, ele trabalha com manipulação. Se eu sou uma pessoa manipuladora, provavelmente eu vou abrir essa porta para esse ser chegar. Se eu tenho um contrato com ele, e eu baixei a minha guarda sendo manipulador em algum aspecto da minha vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, onde for, eu convido ele, eu abro a porta, pode chegar, meu amigo. Se eu tenho impulsos sexuais desregrados, eu abro a porta para quê? Para íncubos e súcubos. Então, a gente entende e compreende como é que essas energias atuam no nosso campo, e a partir de então eu começo a tomar novas decisões. Toma uma iniciativa. Começo a tomar novas decisões, começo a direcionar a minha vida a partir disso.
Então, André, eu lembro que você comentou no começo ali sobre uma das terapias da ancoragem seria a origem de servir. O que significa essa origem de servir? Então Ronald, quando a gente fala, né, quando a gente pensa em ter um negócio, em trabalhar, a grande maioria das pessoas está conectada a lucros imensos. Os grandes empresários estão conectados a lucros imensos, né? Quanto que eu estou desenvolvendo aqui a minha empresa para mim lucrar. E sim, a empresa precisa de lucro, né? Mas não a custa, talvez, da saúde de um cliente, talvez da saúde de um funcionário. Então a gente começa por aí. Quando a gente compreende isso, a gente começa a olhar para as manifestações de orgulho, para as manifestações de inveja, para as manifestações de avareza, e que aqui a gente poderia classificar como 7 pecados capitais, né? Mas de um outro olhar, de um outro prisma. E esses 7 pecados capitais, se a gente analisar a palavra capital de uma forma etimológica, analisar a palavra, a gente vai ver que a origem da palavra capital, ela vem do latim caput, que significa mente. Então, a origem desses 7 pecados capitais estão dentro dos nossos corpos mentais, que é onde a gente trabalha esses aspectos e essas manifestações. Contudo, nós não trabalhamos a luxúria como luxúria, nós trabalhamos como falta de dignidade. Nós não trabalhamos a gula como gula, nós trabalhamos como falta de moderação, e nós não trabalhamos a preguiça como preguiça, trabalhamos como estagnação. Então, quando o indivíduo compreende esses aspectos e que cada um desses 7 pecados, né, vamos botar aspas aqui, essas disfunções do indivíduo, tem manifestações no plano físico, e geralmente são nos nossos negócios, na forma como que a gente ganha vida, que a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter um discernimento de como que é o verdadeiro serviço. O meu serviço, ele tem que estar conectado à humildade, ele tem que estar conectado à compaixão, e muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que é o oposto da inveja. E o oposto da inveja é a caridade, a compaixão. É poder você... porque dentro da caridade você não tem falta, você está numa postura de doação. Você compreender que os aspectos da abundância, que é o oposto da avareza, da generosidade, você compreender de fato o que é a paciência, o que é ser uma pessoa digna, o que é ser uma pessoa equilibrada, o que é ser uma pessoa que age, que tem ação. Então, a gente trabalha essas manifestações na origem do servir, a gente trabalha esses aspectos que estão ali conectados a essas casas, né, essas vamos dizer assim, mazelas, não mazelas, outra palavra aqui, uma insuficiência do nosso próprio ego, né, que se manifesta ali através do orgulho, da inveja, né, como eu estava falando, e passo a agir de uma maneira diferente para me servir. Quando eu trabalho tudo isso, eu começo a realmente servir, porque aí eu estou agindo com o começo lá, que é a humildade, e todas as outras esferas que eu trouxe aqui, que são os opostos desses 7 pecados capitais. Eu, dotado de tudo isso, eu sei servir. E essa terapia, ela é voltada para a empresa. É para empresas e para indivíduos também. Para indivíduos também. Para indivíduos também. Né? A pessoa que quer começar a se desenvolver aqui, ela vai ter que trabalhar esses aspectos, essas
falhas do ego, né? Essas casas do ego aí, né? Essa falta de desenvolvimento que se teve ao longo do tempo. Uma pessoa orgulhosa, ela teve um processo ali de muita dor, de muito medo, que levou ela a esse processo, a esse movimento de se sentir orgulhoso. O orgulho ele nada mais é do que uma forma de camuflar esse medo, essa dor interna que está ali dentro. Então, dentro desse contexto, assim, o indivíduo em si pode se trabalhar e não só uma empresa. E quando a gente fala em empresa, nós temos que entender que a empresa ela se originou de um indivíduo. Sim. Né? Tem um CPF. Isso aí. Antes do CNPJ tem um CPF. Exato. E aí o que acontece? Esse CPF é que, a partir do que ele tem ali dentro, dos desejos dele dentro, dos seus anseios, é que se discorre o trabalho em si, né? o serviço dele. E aí nós temos que entender se esse serviço está alinhado com um propósito maior ou não. A gente pode começar a olhar com bastante clareza e, a partir desse pressuposto, entender quais são as empresas que estão realmente conectadas com o serviço e quais não estão. Então, empresas que geralmente não estão conectadas com um propósito maior, com um propósito de desenvolvimento, elas tendem a sofrer. Ah, André, mas tem aquelas que realmente fazem mal e estão de pé, estão funcionando. Mas aí nós temos que olhar quem é que está por trás. O CPF que está por trás ali está bem. Pode ser que a empresa esteja ok, mas talvez o CPF não esteja 100%. bem. E nesse processo, qual que é o teu desenvolvimento dentro da terapia de ancoragem? Qual que é a função? Você também é uma ancoradora, que diz ancorador? Terapeuta de ancoragem. Terapeuta de ancoragem. Tu diz nesse olhar da origem do servir ou dentro da terapia? Da origem do servir. Da origem do servir. Eu fiz um curso com o André da origem do servir e já ancorei também. A gente olha com um olhar diferente os trabalhos, também no olhar de fora, né? Quando a gente trabalha como... Já tem uma formação e vai fazer a reciclagem ou vai ancorar, né? E acho que a origem do servir é que nem ele diz, que às vezes a gente está num trabalho, mas não está com um propósito. Olhar, por que eu estou trabalhando com isso? O que isso vai agregar tanto para mim e para as outras pessoas, né? Desde um catador de lixo que tem um propósito de deixar, né, mais limpo o ambiente, ou de um vendedor de oferecer aquele produto. Eu acho que tudo tem, né, um propósito, né? Precisamos de todas as áreas. Eu acho que vem para olhar a partir disso, não só, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, né? Vou montar uma empresa só para ter lucro, mas qual é o teu objetivo por trás disso, né? O que isso te faz, né, contribuir para a humanidade, qual é o teu propósito com isso de auxiliar, de agregar, né? Que legal. Bem interessante. E fazendo uma outra pergunta lá do começo, quando você comentou que uma das funções da terapia de ancoragem seria despertar novos comandantes. Como é esse processo de despertar novos comandantes? O que seriam esses comandantes? Então, tem muitos comandantes de comandos mesmo, de outras galáxias, de outros orbes, de outros lugares que estão aqui no planeta para ajudar a humanidade. E existem muitos aqui encarnados que não se deram conta da sua missão ainda. Então a ancoragem ela vem justamente para isso, para ajudar aquelas pessoas a despertarem. Todas as pessoas que fizeram o curso são esses comandantes? Não. Mas ali no meio tem algum que vai despertar e que vai ajudar muita gente. Aí ele vai virar um terapeuta de ancoragem também. Vai se transformar num terapeuta de ancoragem. Não é todo mundo que faz o curso que se transforma num terapeuta de ancoragem. Existe um processo que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai conduzir pessoas nesse processo de ascensão. Então, muitas vezes as pessoas terminam tendo essa consciência de que comandante, né, aquele cara que está lá dentro de uma nave, e tudo mais, mas não, daqui a pouco ele está aqui justamente para fazer esse processo, e é um processo simples, que é ajudar o Zezinho da padaria,
é ajudar a Mariazinha, o Joãozinho a crescer, a se desenvolver. E mais uma vez, né, nós temos um serviço a ser feito aqui nesse planeta, onde a gente precisa olhar para essa questão da coletividade. E essas diretrizes de terapia da ancoragem é todas fundamentadas pela... Como é que é o nome da nave que você falou ali? Da plataforma da plataforma da Estrela Azul. Isso, essa plataforma da Estrela Azul, o que ela seria? É uma irradiação? Um local? A plataforma da Estrela Azul é assim, para o pessoal entender, para o pessoal de casa entender. É como se fosse uma colônia espiritual, todo mundo já conhece, né? Tipo o nosso lar, só que lá na 7ª dimensão. Então, assim, compreender que existe, que é uma plataforma, né, bem como o nome fala, né, e que ela está lá na 7ª dimensão. E aí, quando a gente estuda dimensões, né, a gente sabe que não é nem tão fácil, não é muito fácil você acessar a 3ª, a 4ª dimensão, a 4ª ou a 5ª dimensão. Não é tão simples assim você acessar ela. Imagina a 7ª. Então, existe uma série de processos que o facilitador tem que passar, que o terapeuta também tem que passar, né, um processo de limpeza para acessar essa frequência. Lá no curso, o indivíduo passa por uma limpeza muito forte, onde é realmente uma limpeza física para a frequência dele poder se elevar, para ele receber essa sincronização lá da 7ª dimensão, né, para poder se conectar. Então a gente passa recomendações e, lógico, todo mundo segue, não é todo mundo, também não é todo mundo que se conecta. Sim. Né? Então, cuidado com a carne, cuidado com certos alimentos, cuidado com certos lugares. Então existe uma série de recomendações que a pessoa que vai ser sincronizada recebe para ela não acessar. E aí vai depender muito das escolhas, das decisões dela. Né? E essa limpeza que o pessoal faz, ela é feita através de vibração? Como que é feito esse processo de limpeza? E aí eu vou te dizer que assim, é bem físico mesmo. Inclusive a gente trabalha com pólvora, trabalha com defumação. Ah, que legal. Tem um processo alquímico atrás disso. Tem um processo alquímico aí. A gente trabalha com pólvora, a gente trabalha com ervas, trabalha com uma série de elementos para se fazer essa limpeza aí. Que legal. Muito interessante. Eu li esses tempos também que a 4ª dimensão ela estava sendo esvaziada. Isso procede ou até o entendimento que você tem não procede? A 4ª dimensão, tu estaria falando do umbral? Não, a 4ª dimensão estaria falando de colônias espirituais como o nosso lar, por exemplo. Um exemplo de coluna espiritual, né? Sim. Não que necessariamente seja ela, né? Assim, dentro do que eu estudei, isso foge um pouquinho do que a gente entrega para os alunos. Que o próprio umbral está sendo esvaziado, né? Então, seria como se fosse um processo que serviria para a elevação para a 5ª dimensão. Agora, se isso de fato está acontecendo, aí a conversa é outra. Né? O que a gente sabe, assim, o que a gente tem consciência, do que eu me aprofundei, do que eu estudei, é que muitos espíritos do umbral estão na Terra hoje, né? E muitos seres mais elevados também estão na Terra, né? Para trabalhar, para ajudar o pessoal a se desenvolver, e também tem aqueles espíritos umbralinos que também estão vibrando no planeta Terra, aqui na 3ª dimensão. Né? E aí a gente começa a pensar assim, tá, mas espera aí, eles estão na 3ª dimensão, estão materializados? Não, estão aqui em planeta Terra, mas não em uma camada mais elevada. Isso foi o que eu estudei. Então foi o que eu aprendi, foi o que eu olhei assim dentro desse contexto. Eu não sei o que você pensa sobre isso, né? Não, tá tranquilo. E esse acesso a essas informações vem através do teu guia, do teu mentor? Como é que funciona essa conexão sua com a espiritualidade? Seria só através da terapia de ancoragem? Não, eu tenho uma comunicação assim, em atendimento bem reto e direto. Quando eu estou em atendimento, quando eu estou em conexão com os meus guias,
Eles não estão ali o tempo todo dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque eles não são meus babá. Mas em atendimento, eles dizem, André, é essa conduta aqui, André, é isso aqui que tem que ser falado, isso aqui que tem que ser dito. E eles se comunicam dentro do meu campo mental, e eu reconheço quando que sou eu e quando que não sou eu. Eu aprendi a discernir isso. Então, eu acho que isso é o desenvolvimento mediúnico de cada um, né? Cada um tem o seu processo. E sim, de vez em quando, tem momentos que eles trazem assim, ó, isso aqui é bom, isso aqui é interessante, vai lá, isso aqui não é bom, não vai. É uma escolha tua aí, se tu quiser ir, talvez o caminho não seja o esperado. Então tem essa orientação, assim, de uma forma bem pontual, quando é necessário. Quando é necessário, quando precisa de uma intervenção deles. Então essa é a minha comunicação que eu tenho com eles. E essa terapia de ancoragem, essa consulta individual, ela faz parte da terapia de ancoragem? Faz parte da terapia de ancoragem. Existem pessoas, tanto que a formação é para que a pessoa possa atender outras pessoas. Ela possa atender outras pessoas. E as pessoas que ingressaram no curso, eles têm acesso a algo físico, assim, uma leitura física, não é uma doutrina, como é que eu posso dizer, não é uma... Não é doutrina. Não é doutrina, filosofia... Também não é nem uma filosofia, né? É uma escola. Uma escola. Isso. Acesso a esse conteúdo da escola. Sim, tem. A gente tem dois materiais, né? Que a gente chama de capa mole e capa dura. O capa dura é o caderno de trabalho e o capa mole é o livro de estudos. Além dos materiais que a gente disponibiliza lá no grupo do Telegram, assim como os aulões, né, de forma digital. Se precisa daqui a pouco mandar algum conteúdo diferente, a gente disponibiliza no Telegram também. As informações estão disponibilizadas lá, que a pessoa tem acesso sem custo algum. Né? Que legal. E para você, assim, que é Deus? Aqui, meu irmão, a gente vai cair numa seara. A gente vai cair numa seara que talvez eu vou te instigar aqui, né? Eu acredito no Deus que é Pai de Jesus, né? E não no Deus que criou essa realidade aqui. E muitas pessoas conhecem como Javé. Então, aqui nós temos pano para manga, né? Para mim Deus, não estou falando que talvez, eu acredito que a Rosi tenha o mesmo pensamento que eu, o Roger, a Anice e os outros terapeutas. Deus é aquele Deus do amor, né? Que foi o que emanou, que dele sai todas as essências, todas as almas, que dele sai a potência geradora do amor. E pra ti, Nathalie? Eu acho que Deus, acho que não resume uma palavra, acho que ele é um todo. Eu acho que nem André falou, uma energia de amor, uma energia maior, muito sutil, muito maior do que tudo a gente pode sentir, né? Eu acho que é que sustenta tudo isso. Tanto o bem, né, dá força pro bem atuar, né, e consegue, eu acho que controlar o mal, né? E que nem diz, o bem precisa do mal para conseguir trazer a cura, né? Então eu acho que Deus é o que sustenta tudo isso. Eu acho que é uma frequência muito maior de tudo que a gente tem em contato, né, dos mentores e guias, e eu acho que ele dá um suporte total, assim, ao planeta, às colônias espirituais, né. Eu acho que ele é um todo, na verdade, que vem para sustentar, assim. E qual que seria uma palavra que vocês poderiam dar para uma pessoa que está ouvindo nós e gostaria de acessar essa escola de terapia de ancoragem, participar de um curso e se desenvolver nessa seara? Uma palavra ou uma frase? Uma frase, ou fique à vontade, o que você sentiu em falar. O desejo de olhar para a sua sombra. E a coragem. Show. E você, Nathalie? Eu acho que é a força de vontade e a persistência de se curar, de se olhar, né? De vencer os padrões da mente, as crenças e o medo e saber que tem algo muito maior. E quando começa a acessar esse amor, né? Tudo começa a fazer mais sentido. Legal. Gostaria de agradecer a vocês
por ter disponibilizado o tempo, ter vindo até aqui e explicar de forma majestosa o que é terapia de ancoragem e trazer também o conhecimento de vocês. Gratidão e muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.